O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ainda estamos no tempo do Natal. Ainda podemos olhar para o presépio e vemos Jesus, pobre e pequenino, deitado numa manjedoura. Podemos vê-lo ainda arrodeado, deitado num coxo, arrodeado de animais. De modo que nós podemos ver o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Tudo nos faz lembrar o amor dele. A sua radical e generosa decisão de nos amar, custe o que custar. De modo que a cruz vai ser apenas o desdobramento admirável e final daquela atitude já presente no menino, na manjedoura, no coxo. É interessante que nós vimos no domingo, em que aqui no Brasil nós não celebramos a festa da Epifania, no caso hoje, celebramos no domingo, depois do domingo de Santa Maria, Mãe de Deus. Os magos, eles vão procurar o nascimento do rei num palácio, porque é num palácio que um rei nasce. Não numa estrebaria, deitado em um coxo, entre os animais, apresentando-se de uma maneira tão pobre. Mas nós vemos o amor de Deus. Deus que vem nos amar, assumindo as circunstâncias mais difíceis e mais improváveis, para que não reste dúvida do seu amor. E está correto. Nós podemos e devemos ver o amor de Jesus neste tempo do Natal. Mas é interessante que São João, evangelista, apóstolo e evangelista, ele gosta de enfatizar o amor do Pai.
Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos aqui. João, 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi assim que o amor de Deus, está falando aqui do Pai, de Deus Pai. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. Então João vê o amor do Pai, como o Pai nos ama. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Aqui, na sua primeira carta, na primeira leitura de hoje. Mas no seu evangelho, tem aquela tão conhecida nossa afirmação de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós vemos o amor de Deus, o amor de Jesus, de Deus Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas vemos também o amor do Pai, que dá o seu Filho para nós, para a nossa salvação. Meus irmãos, diante dessa realidade, neste tempo do Natal, diante desta realidade de tanto amor, qual é a nossa resposta? Nós precisamos amar. Imagine, nós somos filhos de Deus, daquele Deus que João, na primeira leitura de hoje, diz que é amor, que o amor vem dele, versículos 7 e 8. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aí mais abaixo, ele vai dizer, quem não ama, não chegou a conhecer Deus, porque Deus é amor. Ora, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do amor, de Deus que é amor. Então nós precisamos amar. Nós temos até aquela expressão, né? Filho de peixe é peixinho. Filho de gato é gatinho. Filho de Deus ama, não odeia. Filho de Deus carrega amor no coração, não mágoa e ressentimentos consentidos. Não estou aqui me referindo àquela realidade contra a qual você luta e que fica voltando ao seu coração. Não é isso. Quando é assim, não há culpa. Você que infelizmente não consegue esquecer e quando lembra, aquilo o machuca, o perturba. Eu estou falando daquele sentimento consentido e alimentado, daquela mágoa e raiva consentida e alimentada, contra a qual você não luta e para a qual você encontra vários motivos para continuar odiando. Que é claro, se nós quisermos encontrar motivos para odiar uma pessoa, nós iremos encontrar. Ela é pecadora, ela é doente. Quem aqui não é doente? Todo mundo é doente. Então nós damos motivos para que as pessoas sintam raiva, mágoa, ou até mesmo ódio de nós. Mas de quem nós somos filhos? Nós somos filhos de Deus que é amor. E de quem nós somos discípulos? Nós somos discípulos de Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós seguimos. E foi Ele que nos deu o mandamento, o novo mandamento. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então Jesus mostra o seu amor. O seu amor, nós já vimos, o seu amor que o levou a nascer pobre, a ser deitado num coxo,
entre os animais, envolvido em panos. Muito simples. Seu amor que o levou à cruz. Morreu por nós de morte de cruz e nos amou até o fim. Eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. João capítulo 13, versículos 34 e 35, e João capítulo 15, versículo 12. É interessante que isso é característico de João que chamou Deus de amor, de João que enfatiza que o amor vem de Deus. Ah, padre, mas Mateus, Marcos e Lucas não falam? Falam que o mandamento do amor já existia, mas João mostra a forma como deve ser esse amor. Se vocês pegarem lá em Mateus capítulo 22, em Marcos capítulo 12, em Lucas capítulo 10, vai estar lá. Amar o próximo como a si mesmo. Mas é João que vai dizer que nós precisamos amar o próximo, o outro, como Cristo nos amou. Ele é a medida. Meus irmãos, estamos no tempo do Natal, neste tempo em que nós somos convidados a amar, que nós precisamos amar por causa de Deus. Deus merece que nós o amemos amando os irmãos e amando de uma maneira bem concreta. Amando quando você, por exemplo, você ajuda alguém que não merece ser ajudado. Porque foi assim que Jesus nos amou. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Não é assim que a palavra diz? Quando éramos inimigos de Deus, Deus nos amou e por nós se entregou. Então, amar quem não merece. Quando isso fazemos, nós temos os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração. Quando nós ajudamos, né, quem não merece, ajudamos quem é ingrato. Isto é, a pessoa sequer é agradecida. Mas é o nosso coraçãozinho, né? Ou você vai dizer que você é grato o suficiente a Deus por tudo aquilo que Deus é e tem feito em sua vida, por tudo aquilo que Ele fez por você, por tudo aquilo que Ele deixou para você, por tudo aquilo que Ele continua fazendo na sua vida. Ora, se você, não obstante ingrato, que é chamado a amar, mas não poucas vezes percebe a ingratidão no seu coração, se você quer amar como Jesus, você precisa amar os ingratos. Você precisa amar os que não merecem. Você precisa ajudar sem esperar receber. Você precisa ajudar sem fazer propaganda. Que a mão direita, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Sem propaganda, no escondimento, porque você quer amar. E quanto mais próximo de Deus você estiver, quanto mais você, movido pela graça de Deus, se aplicar a isso, mais natural isso será. Isto é, será mais fácil amar. Embora aqui e ali, em algumas circunstâncias, isso parecerá difícil, vai se tornar um pouquinho mais pesado. Perdoar. Perdoar antes mesmo de a pessoa pedir perdão. Porque foi assim que Jesus fez conosco. Nós, quando perdoamos, se pelo menos a pessoa demonstrar algum arrependimento, tem que pedir perdão. Jesus morreu por nós quando éramos pecadores. Então, perdoar antes mesmo de ter o perdão pedido. Ajudar e perdoar sem humilhar.
que nós somos muito bons em perdoar e ajudar humilhando. Passamos bem na cara da pessoa o mal que ela fez, a humilhamos, que agora já que ela está pedindo perdão, ela se colocou na situação inferior, aí eu magnanimamente eu perdoo, porque eu sou maravilhoso. Ironia, tá? Ou você ajuda e ajuda humilhando. Vem alguém lhe pedir uma ajuda, tá, toma, vai. Ai, chatice. Percebeu? É este o coração semelhante ao coração de Jesus que tem que estar no nosso peito? Ter paciência. E ter paciência com aqueles que nos irritam. Ter paciência, e por amor a Cristo, por amor a Deus. Ter paciência com aquela pessoa que é irritante. Eu até prendo os dentes para falar da pessoa irritante, né? Sabe aquela pessoa irritante? Pois bem, você por amor a Cristo, você vai dominar o bicho que existe em você. E deixar Cristo agir por meio de você. Porque você ama. Porque Deus é amor. Porque o amor vem de Deus. Eu quero estar unido a Deus. Porque Jesus me ensinou a amar dessa maneira. E me dá a sua graça para isso. Graça esta que precisa ser cotidianamente, continuamente pedida, suplicada. Porque sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem mim, nada podeis fazer. Então nós sabemos de que barro somos feitos. Nós sabemos o bicho que carregamos dentro de nós. Como é feio o homem velho e a mulher velha que às vezes insistem em se manifestar. Então nós suplicamos a Deus a sua graça para que nós amemos. Para que nós possamos dar alegria a Deus quando nós amarmos. E é a respeito disso, né? Vocês perceberam, a primeira leitura está falando, vai dizer, padre, mas o senhor não está aqui enfatizando o amor a Deus. Não, não estou enfatizando, eu estou pressupondo, é claro que o amor a Deus está em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. E tudo é feito por amor a Deus, mas São João, aqui na primeira leitura, está falando do amor ao próximo. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, de você se autoanalisar. Como é que eu estou vivendo? Se eu estou amando de verdade. Se eu procuro ser educado e respeitoso, mesmo quando sou desrespeitado. Comigo é... bateu, levou. Falou o que quis, ouviu o que não quis. Santinho, ou melhor, diabo. Você está lá atrás. Você está no olho por olho, dente por dente. Você está na lei do talião. Mas você é cristão. Você é discípulo de Cristo. Você é filho de Deus. Você é batizado. A força motriz da sua vida, da sua espiritualidade, é outra. Ou pelo menos outra deve ser. Então, pedir a Deus, na sua oração, se colocar com toda a verdade e dizer, meu Deus, me ajude. Porque o meu coração, ele é tão diferente do teu. Eu não consigo amar como sou chamado a amar. Tira do meu peito este coração de pedra. Dá-me um novo coração de carne, um coração que ame, um coração que olhe as pessoas, os homens e as mulheres, não como um pedaço de carne, dos quais eu posso tirar algum prazer, mas como meus irmãos e minhas irmãs. Em que eu respeite a minha namorada, porque ela é minha irmã, ela é filha de Deus, ela é herdeira do céu, e eu quero o céu para ela. Então não vou tirar dela algum prazer, porque eu amo. E se eu amo, eu não levo
a outra pessoa a pecar. Eu não vou dominar autoritariamente a minha esposa. Nem vou infernizar a vida daquele meu triste marido. Não, porque você ama. Mas ele não merece, ela não merece. Mas a questão não é essa, né, meu santinho? É amar como Jesus. É ter um coração semelhante ao dele. Porque quem não ama, não conhece a Deus. Então, a condição de estarmos, a condição visível de estarmos unidos a Deus é o amor ao próximo. E os próximos, bem próximos. Eu conversava com vocês já conhecem tanto a pessoa como conhece também, mas a pessoa não vou dizer. Conhece a pessoa como conhece a expressão. Estávamos falando de uma situação e essa pessoa dizia assim, gente, vamos amar o próximo, né? Porque este está muito difícil. Vamos amar o próximo, porque... Mas não. É amar aquele que Deus colocou. É o seu irmão de comunidade, é a pessoa com quem você vive, é o seu marido, a sua esposa, são os seus irmãos. Amar. E quanto mais difícil for a pessoa, melhor será o exercício e melhor, consequentemente, será o resultado de uma maior união com Deus, de um coração mais configurado a Jesus. Pois bem, meus irmãos, recordemos-nos, o amor cristão, ele é menos sentimento, ele é mais decisão. Você se decidiu a amar, mesmo que o sentimento não acompanhe. É menos retórica, é mais atitude. Às vezes somos muito bons em falar do amor de Deus, mas somos muito ruins em viver o amor de Deus. Então, menos sentimento, mais decisão. Eu vou amar. Com a graça de Deus, com a força de Deus, com o auxílio de Deus, eu vou amar. Menos retórica, menos discurso, mais atitude. E não tenhamos dúvidas que se este desejo for suscitado, despertar no seu coração, é Deus mesmo que está suscitando. É Deus mesmo que está despertando esse desejo no seu coração. E Deus não suscita, não desperta desejos irrealizáveis. Peça a graça a nosso Senhor para ter um coração cheio de amor, um coração semelhante ao seu, e você verá que a cada dia vai ser menos difícil e até mesmo fácil agir movido pelo amor, porque o coração que você tem no seu peito é um coração que você recebeu do próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.